Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo no livro do profeta Abacuque. Nós temos há algum tempo já meditado nesse livro, desse profeta. Na realidade, hoje a gente vai entrar numa parte do capítulo 2 que, na realidade, é algo que chama a nossa atenção. Quando a gente estava pensando no título, né, dar aqui para o texto, para a pregação de hoje, a punição dos ímpios e o zelo do Senhor, sempre quando nós vemos o Senhor tratando com o pecado, seja do seu povo, seja do ímpio, porque o Senhor trata com todo o pecado, nós vamos ver ali uma manifestação da santidade de Deus. É importante que nós sempre entendamos isso, que o zelo do Senhor, a santidade do Senhor é que gera a devida e a justa ira dele contra todo tipo de pecado, seja do seu povo, seja dos seus filhos, seja daqueles que são ímpios. E nesse caso em específico aqui, que nós vamos tratar hoje, nós vamos entrar então naquilo que é chamado os cinco grandes ais do Senhor contra os caldeus. E o que seria esse ai? A gente conhece bem a expressão, a gente usa no nosso dia a dia muitas vezes. Aqui, todo mundo aqui que é filho, todo mundo é filho, né? A mãe um dia já falou, ai de você se você me aparecer aqui depois de tal hora. Ai de você, é um juízo de punição. Se você fizer tal coisa, você será punido por aquilo. Então, para nós que temos lido aqui o livro de Abacuque, a profecia do profeta Abacuque, só para a gente relembrar e entender o porquê que o Senhor vai proferir esses 5 ais contra os caldeus ou os babilônicos, né? Aí depende, os dois nomes são corretos para esse povo. Na realidade, nós estamos falando de um período na história, mais ou menos por volta do século 6 a.C. Israel, a nação de Israel já havia se dividido no Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, depois de muitos reis terríveis e de muitos desvios, foi devidamente punida por conta disso, e então o Reino do Norte foi entregue aos assírios, que foram sobre o Reino do Norte, destruíram o Reino do Norte, arrasaram com tudo aquilo, e o Reino do Norte ali ficou devastado. Sobrou o Reino do Sul, com as 2 tribos que ficavam ao sul, com a capital em Jerusalém. Esse permanecia. Mas o Reino do Sul, apesar de eventualmente ter bons reis, muitos eram maus. E na época que o profeta Abacuque ele faz a pregação dele, ele vai tratar de um período em que o povo de Deus, os filhos de Deus que estavam ali naquela região, estavam agindo de maneira má. Eles estavam agindo de uma maneira tão má quanto os seus vizinhos ímpios. E por isso, então, o profeta Abacuque, que era um homem justo, um homem que temia o Senhor, isso a gente viu lá no capítulo 1, ele vai orar ao Senhor, clamar ao Senhor, colocar a queixa dele diante do Senhor em razão da maldade do povo de Deus. Senhor, como pode? O seu povo está agindo de maneira violenta, agressiva, injusta, tratando mal os pobres, perseguindo, roubando, matando, idolatrando. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E o Senhor responde. Ele concorda com Abacuque. E ele vai dizer que sim, é verdade. Aquele povo estava andando em caminhos maus e por isso seria devidamente punido, devidamente disciplinado pelos seus maus caminhos. E para isso o Senhor levantaria, o Senhor até avisa, vocês vão ficar espantados com o que eu vou fazer. Eu vou levantar um povo terrível, uma nação cruel, uma nação que devora como um lobo. Eles vão vir e vão destruir, vão arrasar, e o que sobrar eles vão levar escravos. Esse povo são os babilônios. Esse povo é o povo caldeu. Eles virão e vão destruir, vão matar, e vão roubar, e vão escravizar, e isso vai ser por disciplina aos meus filhos que estavam andando naquele caminho de erro, de engano, de idolatria, de violência e de injustiça. Eles eram injustos, eles serão punidos com injustiça. Eles eram violentos, eles serão punidos com violência. E quando o profeta Abacuque recebe essa notícia, ele fica sem palavras. Ele fica, ao mesmo tempo que ele se lembra de que o Senhor era a rocha da salvação de Israel, porque ele sabia disso, ele clama, Senhor, nós não morreremos, o Senhor é a rocha, mas Senhor, como pode isso?
Como pode o Senhor levantar um povo mais ímpio do que nós, muito mais ímpio, porque é verdade, eu mesmo clamei para que o Senhor exercesse disciplina sobre o povo de Deus, porque o povo estava em caminhos errados. Mas aquele povo, eles são idólatras, eles adoram outros deuses, eles são terríveis. Como que o Senhor vai permitir que um povo mais mau do que nós venha e faça justiça contra nós? Eu não consigo entender isso. O profeta Abacuque foi extremamente honesto e sincero em se colocar diante de Deus e clamar a Deus e dizer: Senhor, eu não consigo entender como que o Senhor vai fazer isso. Um povo mais... Tudo bem, a gente errou, mas eles são piores do que nós. O Senhor, então, a grande questão é, o Senhor, então, vai permitir mais mal para tratar conosco? Eu não consigo entender isso. E o profeta, ele foi muito sincero, ele falou: eu não consigo entender. E aí, até onde no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer aquela frase famosa, né? Eu vou fazer o seguinte: eu já entreguei a minha queixa ao Senhor, agora eu vou me colocar na torre de vigia e eu vou esperar a resposta. Senhor, me responde, do jeito que o Senhor quiser. E aí, na semana passada, nós vimos como que o Senhor começa a responder a Abacuque. E aí eu vou falar para vocês, irmãos, eu vou até ler aqui, versos 2 até o verso 5, porque o verso 2 a 5 de Abacuque, especialmente o verso 4, ele é central na compreensão não só do livro de Abacuque, mas de todas as Escrituras. Tanto que o verso 4 desse capítulo 2, ele foi citado no Novo Testamento por 3 vezes. Gálatas, Romanos e Hebreus, todos citaram esse verbo, porque ele faz uma das grandes distinções em que pode existir entre todos os homens de todos os tempos. A distinção entre o soberbo, o orgulhoso, e o justo, que é aquele que vive pela fé. Vamos ler só para a gente relembrar. Ele vai dizer assim, essa é a resposta do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. E aqui ele está se referindo ao soberbo, a Babilônia. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o justo, ele vive pela fé. O justo, ele é aquele que é reconhecido pelo Senhor, não pelas obras que ele apresenta. Não é isso que faz o justo. Mas o justo, ele é reconhecido por ser aquele que não confia em si mesmo, mas ele vive pela fé no Senhor que o capacita. As obras boas serão consequências disso. Já o soberbo, ele é o contrário. O soberbo, tudo que ele faz é por causa dele, é pela força dele, é pelo poder dele, e por isso ele nunca está satisfeito. Olha como prossegue aqui. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O soberbo, orgulhoso, ele nunca está satisfeito. Ele quer mais, e ele crê que ele merece mais, porque tudo que ele tem, ele conseguiu pela força do braço dele. Então, se ele consegue alguma coisa, ele se fica mais orgulhoso, ele acha que ele merece mais e ele quer mais. A boca do soberbo, a boca do orgulhoso, é como se fosse, então, o cemitério. O cemitério você vai depositando morto ali para sempre. Vai colocando, ele nunca está satisfeito. O cemitério, ele está ali, os cemitérios aqui de Londrina estão ali já há 80 anos recebendo pessoas que morrem. E ele nunca chega e fala, não quero mais. Ele sempre está recebendo. Assim é a boca do soberbo. Assim é a mente do orgulhoso. Ele sempre quer mais porque ele crê que ele merece tudo aquilo. E aí agora, então isso que eu acabei de falar para vocês, irmãos, é o resumo de tudo que a gente estudou até agora. E é importante para que a gente então possa olhar para esses juízos que o Senhor vai derramar sobre os caldeus, sobre os babilônicos, né? Agora que são esses 5 grandes ais que o Senhor derrama sobre eles. E talvez você se pergunte, o que eu tenho a ver com a punição contra os babilônios? Eu não sou babilônico, eu não participei daquilo. Mas, queridos, quando você pega um texto como esse, você começa a ler e ver a forma como o Senhor foi duro contra aqueles ímpios.
e o que eles haviam feito para que o Senhor fosse duro contra eles, talvez você, para nossa tristeza, para minha tristeza, porque quando eu li ali, você vai acabar percebendo que muitas daquelas coisas que o Senhor pune nos babilônicos são coisas que eu e você muitas vezes refletimos na nossa vida. A impiedade não era só deles. A impiedade, ela está onde há pecado. E, para nossa tristeza, mesmo nós sendo cristãos, tendo muitos de nós aqui crido no Evangelho, nascido de novo, nós ainda tristemente pecamos. Irmãos, ver juízos como esse mostram para nós algo que precisa estar muito claro na nossa mente. A santidade do nosso Deus. Muitos de nós aqui, que já somos cristãos, achamos que a gente pode brincar de alguma forma com o pecado. Que, não, mas o Senhor já morreu por mim, qual o problema? De vez em quando, ele não vai achar ruim, ele não vai ligar. Irmãos, textos como esse que nós vamos ler hoje, e possivelmente em um outro momento, a gente não vai conseguir terminar hoje, que é um texto longo, mostram para nós a santidade do nosso Senhor. E como que isso é duro para aqueles que nunca crerão, o Senhor vai exercer punição sobre eles, mas para nós que somos filhos dele e estamos ainda refletindo esse tipo de comportamento, o quanto que nós devemos ficar atentos. E por isso a gente tem que conhecer mais as Escrituras. A gente peca por não conhecer quem nosso Deus é. Quanto mais eu conhecer o meu Senhor, mais eu vou odiar aquilo que ele odeia. Mais eu vou amar aquilo que ele ama. É por isso que a gente precisa conhecer esses textos e ficar atento a eles. Então aqui, irmãos, vamos começar aqui com o verso 6. A primeira parte do verso 6 do capítulo 2, ele já vai, Deus, aqui Abacuque está relatando para nós, mas Deus ele vai introduzir aquilo que ele vai falar sobre esses juízos de punição. E olha que interessante, ele começa assim: não é fato que todos esses povos profirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Olha o que acontece aqui. A Babilônia ela se levanta naquele período histórico, por volta do século 6 a.C. 605 a.C. é quando é considerado assim, o grande início da Babilônia, quando ela se torna de fato a nação dominante. Ela já existia antes, mas ela se torna a grande nação dominante nessa data, quando ela derrota os exércitos combinados dos egípcios com os assírios. Então, em 605 há uma batalha e a Babilônia derrota os assírios e os egípcios, que eram as duas grandes nações antes. Então, ela se torna a grande nação. E a partir daí, ela só tinha uma coisa que ela queria: dominar todos os povos, dominar o mundo todo. Era só isso que ela queria, chegar até os confins da terra, como o texto diz. Então, nessa caminhada, e é interessante, sabe por quanto tempo que dura o apogeu dos babilônicos? 70 anos, não mais do que isso. 605 isso acontece, antes de Cristo. Em 539, os persas derrubam a Babilônia. Mas nesse pequeno espaço de tempo, de fato, a Babilônia foi a grande nação dominante do globo, que havia conhecido ali naquele período. E nesse desejo de conquistar, matar, roubar, destruir, eles devastaram nações, humilharam povos, humilharam reis, inclusive Judá, isso viria a acontecer daí a algum tempinho, e eles fizeram coisas terríveis, coisas abomináveis, tudo para se autossatisfazer, não por necessidade, mas para que eles fossem vistos como o grande povo, a grande nação, a grande Babilônia. É muito interessante porque a Babilônia existiu, ela foi um povo real, mas a figura da Babilônia vai ser usada por todas as Escrituras, até até Apocalipse, sempre a figura da Babilônia como algo diferenciado vai ser usado por toda a Escritura, porque isso de fato eles agiram de uma maneira terrível. Foi o povo que derrotou Judá, que destruiu Jerusalém. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que aquela orgulhosa e arrogante Babilônia, que passava pelos povos matando, destruindo, zombando dos reis, um dia, por conta do juízo do Senhor, seria colocada de joelhos. E nesse dia, todos aqueles povos que sobraram, que eles haviam derrotado, humilhado e zombado, aqueles povos se levantariam contra a Babilônia e aí eles iriam zombar da Babilônia. Eles iriam tirar sarro
da Babilônia. Eles iriam fazer isso. Esse provérbio, um dito de zombaria, todos esses 5 ais que a gente vai ver agora, eles estão, no hebraico, numa estrutura poética, como se fosse uma canção mesmo. As pessoas iriam tirar sarro. Aquelas nações às vezes pequenas, menores, iriam se levantar contra a Babilônia, zombando da Babilônia. E esses 5 ais, eles têm uma estrutura de canção, como se fosse uma canção para tirar sarro ali. Então, ela sempre vai ter qual a estrutura? Primeiro, ai daquele que faz isso, e aí ele coloca uma atitude incorreta, indevida e pecaminosa da Babilônia, e aí ele vai falar, para esse que faz isso, o Senhor vai dar isso. Então, vocês vão perceber que nos 5 ais vai ter essa estrutura. Ai daquele que faz isso. O Senhor respondeu dessa forma. E isso aqui seria, então, uma canção para zombar daquele povo. E vamos ser bem sinceros, o que pode ser mais terrível para um orgulhoso, para um arrogante, do que ser zombado? Porque o arrogante, ele se tem em altíssima conta. Pensa ele, de joelho no chão, sendo zombado por povos menores do que ele. Então, esse aqui já mostra como que o Senhor é. O Senhor detesta o arrogante, o orgulhoso e o soberbo. Ah, mas eu sou cristão, eu posso ser arrogante, orgulhoso e soberbo? O Senhor detesta o arrogante, o orgulhoso e o soberbo. Todos. Porque o arrogante é aquele que não vive pela fé. Ele vive pela força naquilo que ele tem, no braço que ele considera que é muito forte. E nesse ponto especificamente, irmãos, eu queria tratar com vocês, nesse primeiro ponto, algo que funciona muito para nós. E eu e você temos que olhar para isso aqui com esses olhos. Existe um princípio bíblico, e você pode achá-lo em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que eu vou ler aqui para vocês. Isso eu estou dizendo para aqueles que são cristãos. Existe um princípio bíblico que chama-se o princípio da semeadura e da colheita. Paulo, aqui em Gálatas, vai dizer para nós, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Os babilônicos, eles semearam violência, eles vão colher violência. Eles semearam injustiça, eles vão colher injustiça. Eles zombaram do Senhor e eles vão ser zombados. Mas entenda, se você já creu no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por isso, você não vai para o inferno. Mas o fato de você crer no nosso Senhor Jesus Cristo não vai impedir que você sofra as consequências das suas decisões incorretas e pecaminosas aqui na terra. E isso, irmãos, não é punição pelo pecado no sentido do ímpio, que vai ser punido no inferno. Isso é disciplina de um pai que cuida do filho e não permite que o seu filho ande em caminhos errados. Porque um bom pai, quando ele vê uma pessoa normal e ele vê uma criança sendo mal educada, fazendo coisas erradas, maltratando as outras, batendo nas outras, um homem que não é o pai, ele olha e fala, isso está errado, o pai dele deveria fazer alguma coisa. Mas quando o filho dele faz, o que o bom pai faz? Ele pune o filho dele para a disciplina, porque ele quer que o filho dele não seja daquela forma. Vocês concordam comigo? Por que nós achamos, e geralmente quem é dessa turma de prosperidade, confissão positiva, por que nós achamos que pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós vamos ter um cuidado do Senhor nesse sentido? O Senhor, Ele é meu pai, Ele é o dono do mundo, então Ele vai deixar eu fazer o que eu quiser. Eu posso matar, eu posso xingar, eu posso ser arrogante, eu sou o filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Vocês acham que isso é? Não, pelo contrário, o Senhor é zeloso. E aquilo que Ele não permite no ímpio, Ele não vai permitir que você faça. Por isso que um texto como esse aqui de Gálatas, entenda, é para todos nós. De Deus, irmãos, não se zomba. Um cristão que conhece o Senhor, mas que quer permanecer vivendo em pecado, mas só de vez em quando, não tem problema, ele está zombando do Senhor. Ele está zombando da cruz de Cristo. Né? Então, se ele não se arrepender, possivelmente nem salvo ele é. Mas para aqueles que se arrependem, confessam, se arrependem, voltam, mas vê que está caindo demais, cuide, irmão. Cuide, porque você vai colher as consequências disso. Isso é terrível, isso não é algo que nós devemos fazer.
Então, aqui, nesse primeiro ponto, eu queria que ficasse bem claro para vocês esse princípio, o princípio da semeadura e da colheita. De Deus não se zomba, seja você um ímpio, seja você um filho de Deus. Entenda bem isso, a gente tem repetido isso aqui muitas e muitas vezes, e eu quero repetir mais uma vez. Deus é justo. O Senhor, Ele vai punir devidamente e corretamente todos os pecados cometidos na face da terra, por cada um individualmente, desde o pecado lá de Gênesis 3, até o último pecado que vai acontecer na véspera, no momento que ele estiver voltando. Todos os pecados serão devidamente punidos. Todos. Existem duas formas que esses pecados podem ser punidos: no inferno ou na cruz. Nenhum vai ficar sem punição, porque Deus é justo e Deus não tolera a injustiça e o pecado. O pecado é uma afronta contra Deus. Por isso que todos os pecados vão ser punidos, ou no inferno ou na cruz. Se você creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, os seus pecados vão ser pagos por Jesus Cristo na cruz. E eles vão ser punidos ali. E Jesus Cristo vai sofrer no corpo dele todo o sofrimento que você e eu deveríamos ter sofrido por toda a eternidade. Ele vai sofrer. Agora, se você rejeitar a Cristo, os seus pecados também serão punidos, mas no inferno e por você mesmo. Pergunta que você precisa pensar: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados? De Deus não se zomba. Se alguém aqui pode se levantar e dizer: eu não tenho pecado, você está enganado. Você não está com a Bíblia e você não está de acordo com a sua própria consciência, porque você sabe o que você tem. De Deus não se zomba. Se você não creu que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, e se você acha que você vai poder se apresentar diante de Deus e falar: deixa eu entrar porque eu mereço entrar aqui, você é simplesmente mais um arrogante soberbo que não sabe quem você é. Se arrependa e clame ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Mas se você creu, se você já creu que Jesus Cristo morreu por você na cruz, mas tristemente você ainda peca, e isso vai acontecer infelizmente, então só cuide disso. Lembre-se que o nosso Senhor, Ele é um Deus misericordioso, cuidadoso, mas Ele é um Pai que disciplina todo quanto ama, como Hebreus nos ensina. O fato de você ser filho de Deus não impede que você sofra as consequências pelo seu pecado. E essa é a minha primeira aplicação aqui. Se você tem andado em caminhos de pecado, se arrependa e mude. Se você está se deparando com as consequências pelo seu pecado, não se revolte contra Deus. Ele não está fazendo nada de errado ou de mal. Ele está fazendo aquilo que de fato ele tem que fazer para que nós aprendamos. E no momento oportuno, ele pode até tirar o castigo, tirar a consequência, mas se ele não fizer isso também, glória a Deus. Nós aprendamos a aceitar o cuidado zeloso e disciplinador do Senhor sobre nossas vidas, por mais difícil que seja. Clame a Ele, busque nele, peça a Ele. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele não está fazendo nada de maneira equivocada ou errada. Não faz como eu e você, que quando disciplinamos nossos filhos, via de regra somos ou muito fracos, no sentido de deixar quieto muita coisa, ou muito duros. Dificilmente a gente consegue acertar no ponto e ser equilibrado. O Senhor não. O Senhor, Ele sempre vai exatamente até onde precisa ser. Então, que nós não questionemos o Senhor, mas que aprendamos a fazer como Abacuque fez. Senhor, minha queixa está diante do Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda, me capacita. Mas ele não improperou contra o Senhor, ele não se rebelou contra o Senhor. Ele não entendeu? Ele orou. Ele pediu: Senhor, me ajuda, eu quero entender. Mas ele não se revoltou, e isso a gente tem que aprender a fazer. E agora a gente vai entrar de fato nos 5 A's. E a gente vai falar aqui, eu vou fazer uma divisão entre esses 5 A's. Vários comentaristas fazem uma divisão só para facilitar, né, colocando um título sobre cada um desses A's, que de fato, cada uma dessas atitudes dos caldeus, dessas 5, eles vão ter uma característica própria. Mas a gente vai perceber que muitas vezes uma entra na outra, e uma tem consequência na outra. Mas para facilitar a nossa didática mesmo, para que a gente possa gravar isso e lembrar, a gente vai pegar os temas principais. E eu peguei aqui a divisão que o irmão James Boyce faz. Ele vai falar de 5 grandes pecados dos caldeus. Ele vai falar do quê? Da avareza, da injustiça, da violência, da sedução e, por último, da idolatria. Nós vamos começar hoje, então, agora,
com a avareza. E aí a gente vai prosseguir ali no restante do verso 6 até o final do verso 8. Lembra da estrutura que eu falei? Ai daquele que faz isso, o Senhor punirá assim. E aí a gente vai perceber como que isso funciona em todos os ais. O primeiro, então, é o da avareza. E ele diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu. E a pergunta vem: até quando? Uma hora vai parar. E daquele que se enche de coisas penhoradas. O penhor aqui, existe até hoje o penhor. O que é o penhor? O penhor é você receber, eu tenho alguém que está precisando de dinheiro, eu te empresto, mas me dá um bem seu aí que ele vai ficar aqui como penhor, como uma garantia. Se você não me pagar, eu fico com isso aqui para mim. Então, aqui ele está falando da referência dos babilônicos. O que os babilônicos faziam? Aqui não era nem tanto um penhor em si de bens que as pessoas davam para eles emprestarem dinheiro. Basicamente era outra coisa. Eles cobravam tributos altíssimos e, se você me paga, eu não te destruo. Essa era a garantia dele. Olha, se você me der o dinheiro, bem. Se você não me der, eu te mato. Igual os mafiosos fazem, né? A proteção. Eles pagam por proteção deles mesmos. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão, de repente, contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, o que é o despojar? O despojar é quando sempre aconteceu uma guerra, então a nação que vencia a guerra, ela tinha o direito de ir lá e despojar, ou seja, pegar todos os bens que eles conseguissem levar, ouro, prata, joias, quadro, o que tivesse, e levar como despojo de guerra, como uma recompensa pela vitória. Isso é o despojo. Os babilônicos faziam isso, tanto que todos aqueles grandes e belos utensílios do templo, né, o menorá, o candelabro, aquelas coisas de ouro, a arca da aliança, tudo aquilo que era tudo de ouro, tal, quem que levou em despojo? Foram os babilônicos. Foram eles levaram, os caldeus, levaram tudo embora e ninguém nunca soube o que aconteceu com eles. Visto que você, Babilônia, despojou muitas nações, todos os povos que restaram vão vir despojados. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Qual que a atitude dos caldeus era, então? Que o Senhor ele pune aqui, ou ele ameaça aqui, ele vai efetivamente punir posteriormente. Eles acumulavam o que não era seu, eles queriam sempre mais. Lembra quando a gente leu o verso 5? A boca do arrogante, ela sempre está aberta, ele quer mais e mais e mais, ele nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui ele não queria juntar só dinheiro, não. A avareza dele era tamanha que ele queria juntar povos, pessoas, mesmo porque naquele contexto ele levava cativos, escravos, e uma pessoa, um ser humano naquele contexto de escravidão era uma propriedade, era um bem. Né? Quando a gente olha Daniel era um desses, ele era um dos escravos ali na corte da Babilônia, né? E tanto os homens de Deus, os amigos dele, todos escravos na Babilônia. Então, qual que era a atitude dos caldeus? Acumulavam o que não era seu. Eles queriam mais e mais e mais, eles queriam ficar ricos, cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, ainda que fosse necessário matar, roubar, destruir e derramar todo o sangue que fosse necessário. Eles derramariam, porque o que importa é ficar rico. E qual que foi a resposta do Senhor, que a gente vai ver aqui? Um dia, todos esses que você despojou, os que estiverem vivos ainda, né, os que restaram, eles vão se levantar e eles vão te despojar. Aquilo que você fez com eles vão fazer com vocês. Então, vocês despojaram muitos povos, muitas nações, derramaram sangue para isso? Um dia. E essa era a resposta do Senhor. Vocês serão os despojados. É isso que o Senhor vai nos ensinar. Então, aqui, quando você olha isso, você vê o cuidado do Senhor em relação a isso. Como que o Senhor detesta essa atitude. Quando a gente fala em termos de avareza, né? Eu baixei aqui, coloquei, se você puder abrir, Colossenses 3, versos 5 e 6.
Para vocês verem, porque tem alguns pecados, irmãos, que todo mundo sabe, não, é muito ruim, ó. Matar, isso eu nunca fiz. Né? Matar, estuprar, roubar, onde já se viu? Isso é coisa de bandido. Mas tem alguns outros pecados que socialmente são aceitos. A mentira é socialmente aceita. Né? O sexo antes do casamento, por exemplo, hoje é socialmente aceito. A relação homossexual hoje é socialmente aceita. Né? Alguns mudam com o tempo, outros não. A avareza, ela é muito aceita, ela é socialmente aceita. E muitos de nós, às vezes, até não idolatramos, mas assim, admiramos, perfeito. Admiramos esses grandes homens na internet. Às vezes eu vi acho que é Luiz Barsi, um bilionário, um desses caras que são os grandes bilionários, pessoas físicas do Brasil, e ele falando que ele não tem carro caro, ele não tem roupa cara, porque dinheiro é para render, não é para gastar. E muitos de nós, muitas vezes, admiramos esses homens. Olha que grande homem, eu quero ser como ele quando eu crescer. E a gente tem que ficar muito atento. Olha o que está escrito em Colossenses. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões e maus desejos. A gente vai falar isso porque isso aqui é um dos ais também. E a avareza, que é idolatria. Se você acha que a avareza é algo tranquilo, não tem tanto problema assim, então eu quero que Paulo fique ecoando na tua mente. A avareza é idolatria. O desejo pelos bens, pelo dinheiro, por querer mais e mais e mais, é idolatria. E por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas eu não sou filho da desobediência, eu sou filho de Deus. O Senhor não vai fazer nada comigo. Você acha mesmo que o Senhor ele vai punir o ímpio e ele vai deixar ser avarento a vida inteira e não vai falar nada? Ele vai te disciplinar por conta disso. E aqui, irmão, nas aplicações, eu gostaria que a gente pensasse. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Considerando isso que a gente leu, o zelo que o Senhor tem, né? Os ímpios aqui babilônicos, eles derramavam sangue se fosse necessário para juntar mais e mais e mais. E a gente já viu que o Senhor odeia esse tipo de atitude, ele odeia e detesta a avareza. O que eu tenho a ver com isso? Vamos pensar um pouco? O quanto você ama aquilo que você tem? Dinheiro, casa, carro, apartamento, casa. Quanto que você ama, idolatra isso? Até onde você vai para acumular mais, para ter mais? O que você sacrificaria para ter uma condição financeira melhor? Você sacrificaria o seu tempo? Eu vou trabalhar para juntar. O tempo com o seu esposo, com a sua esposa, você sacrificaria para ter mais dinheiro, para poder juntar mais dinheiro? Você sacrificaria o tempo com os seus filhos? O seu tempo com o Senhor? O seu tempo com a igreja? O seu tempo com seus irmãos? Você sacrificaria essas coisas para ter mais e poder juntar mais e mais e mais? Você sacrificaria a sua honra para você, uma mentirinha aqui e ali para conseguir vender um carro que não presta? Ou para não pagar os meus impostos? Eu estou sacrificando a minha honra, mas puxa vida, eu preciso de mais. Porque vai que falta amanhã, então eu quero mais. Como que eu vou ser admirado pelos povos e nações se eu não tiver muito dinheiro? Vocês perceberam que quando a gente quer muito ter muitas coisas, a gente começa a sacrificar coisas? Isso é idolatria. O que é idolatria, senão você sacrificar para os seus ídolos? Quem junta muito dinheiro pode não perceber, mas ele está idolatrando, ele está sacrificando dinheiro, ele está sacrificando a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, a vida a sua igreja, ele está sacrificando o seu tempo, ele sacrifica a sua honra muitas vezes. Ore ao Senhor e clame a Ele, para que se essa for a sua situação, você se arrependa e você peça perdão ao Senhor e você aprenda a enxergar a sua vida e os bens que o Senhor te dá, da forma como Ele quer que nós entendamos, como bons dispenseiros. Nós devemos ser bons dispenseiros daquilo que Ele nos dá, e não aquilo dominar a nossa vida, porque, irmãos, o dinheiro, os bens, o poder, ele domina a sua vida, ele te escraviza, ele leva você, ele é idolatria. Não sou eu que estou falando, é Paulo aqui, o Espírito Santo através de Paulo. A avareza é idolatria.
O segundo ai, a gente só vai falar do segundo, e os outros três a gente vai deixar para um segundo momento. O segundo ai é a injustiça. E ele vai estar lá dos versos 9 aos versos 11. Como eu disse, eles se intercalam muitas vezes, eles se interpenetram, eles se conversam entre si. A injustiça está envolvida com a avareza em algum sentido, né? Mas só para facilitar a nossa compreensão aqui para depois. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O que é você juntar na tua casa um bem mal adquirido? É você juntar um bem, dinheiro, uma casa, construir alguma coisa, ter as coisas, mas que você conseguiu de forma errada. Você conseguiu roubando, você conseguiu enganando, você conseguiu passando outros para trás. Isso é você ter um bem mal adquirido. Então você pode até ter muitos bens, mas você sabe que aquilo não foi conquistado com o dinheiro que você, vamos dizer, do seu suor, do seu trabalho, que o Senhor te capacitou. Você tomou, você enganou, você roubou, você matou para isso, ou às vezes algo mais tranquilo, né? Você é um político corrupto, você conseguiu coisas ali de forma indevida. E com base nisso você ganha dinheiro e você constrói grandes coisas para você, bens mal adquiridos. Bens mal adquiridos. Para quê? Para pôr o seu ninho num lugar bem alto a fim de livrar-se das garras do mal. Por que uma pessoa, então, ela junta bens, ainda que de forma mal adquiridas, certo? Ele faz coisa errada para ficar rico, para ter o quê? Segurança e paz. Porque daí ele vai fazer igual a águia faz. Ele vai construir o ninho dele num lugar bem alto e aí ele fica seguro, porque aqui ninguém me pega. O que o ímpio faz? Ele rouba, ele mata, ele é corrupto, né? A gente viu aí, na época de pandemia, políticos que roubavam dinheiro, desviavam dinheiro para comprar respirador, as pessoas morrendo de falta de ar, eles roubavam dinheiro, e aí eles iam para casa, chegavam nas suas grandes mansões, nos condomínios fechados, muito seguros, porque de fato esses lugares são seguros, colocavam um monte de segurança no entorno da sua casa, e se você tentar ir lá conversar com esse cara, você não vai conseguir, porque ele está muito seguro. A intenção dele era o quê? Eu roubo para ter dinheiro para me sentir seguro. Basicamente é isso aqui. Só que olha o que o Senhor vai falar. Ai de quem faz isso. Ai de quem usa de uma forma errada, pecaminosa para ficar rico, ainda que seja para conquistar paz. Ai de quem faz isso. Porque os seus planos vão levar... Você quer paz? Sabe o que você vai ter? Vergonha. Vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, e talvez você não destrua muitos povos, você só machuque uma ou outra pessoa, mas isso também se aplica, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Eu achei maravilhoso isso aqui, irmãos. Assim, isso aqui, para mim, veio como uma lufada assim, de paz, assim, quando a gente olha, e eu não sei você, mas eu fico indignado com esse tipo de atitude de pessoas que são ímpias, mentirosas, e que você olha, eles são ricos, parece que eles têm uma vida regalada, e aí você olha, eles estão lá seguros, lá nos seus quartos, nas suas casas, cheias de seguranças e tudo mais. E o Senhor, ele vai dizer, sabe o que para nós? Essas pessoas nunca vão ter paz. Do lado de fora da casa deles está cheio de segurança, gente armada, e você talvez nunca vai conseguir entrar lá. Mas a hora que esse cidadão, ele põe a cabeça no travesseiro, no quarto dele, muito seguro, ele olha para o teto clama contra ele. A parede, aquele lustre caríssimo, aquele travesseiro de penas de ganso, ele não permite que ele tenha paz. É como se aquele travesseiro, aquele lustre, aquela casa, aquela coisa maravilhosa, olhasse para ele e falasse, você conseguiu o que você tem por causa do sangue que você derramou, das pessoas que você matou, das pessoas que você defraudou, daquilo que você roubou. Irmãos, essas pessoas, elas aparecem nas revistas, nos Instagrams e nos YouTubes da vida, parecendo que são muito felizes e muito amadas, e que vida maravilhosa, e muitas vezes a gente inveja essas pessoas, elas não têm paz. É por isso que essas pessoas, elas vivem para drogas, bebida, sexo, prostituição, porque a hora que o cara deita no travesseiro, você pode ter o lugar mais seguro do mundo, mas a hora que você põe a cabeça no travesseiro, você não tem o quê? Paz. Eles não têm paz.
E aí eles estão sempre tentando, querendo mais, eu preciso de mais dinheiro, porque eu preciso de mais isso, mais aquilo, e são pessoas que vivem uma vida sem paz. Eles podem parecer pessoas tranquilas e calmas. O Salmo 76 vai falar sobre isso de uma maneira muito contundente, se você puder ler depois. Mas assim, irmãos, não inveje essas pessoas. Porque por mais que elas apareçam na revista Caras como muito felizes, na hora que ela põe a cabeça no travesseiro, dificilmente ela consegue dormir sem um tarja preta bem forte, ou sem um remédio muito forte, ou sem uma droga, ou sem álcool, ou sem ter uma prostituta do lado. Eles não conseguem, eles não têm paz. Porque as paredes clamam contra eles. Provérbios 17. E Provérbios tem vários ditos sobre isso. Olha que texto lindo. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Essas pessoas são inquietas, elas nunca deixarão de ser inquietas. Então, aqui está bem claro, né, irmãos? Eu queria só ficar assim, eu não sei a vida de vocês, eu não sei como que a história de vocês é, eu não sei se você é tentado em relação a isso, eu não sei se você inveja essas pessoas que fazem isso, mas se esse é o seu caso, se de alguma forma você crê que você vai ser feliz com o dinheiro que você está conquistando, passando outras pessoas para trás, fraudando os seus negócios, né? Mentindo a balança, como a palavra diz, né? Que era uma prática. Mas às vezes você tem um funcionário que você paga um salário de miséria para ele, porque ele não tem para onde ir. E você tem condições, você paga um salário de miséria. Isso, de certa forma, é isso que você está fazendo. Quando você pode ajudar e você não ajuda, quando você vê pessoas morrendo do teu lado e você não faz, pessoas sobre as quais você tem responsabilidade, obviamente, né? Você não é responsável por todas as pessoas do mundo. Colossenses 3 vai, na prosseguimento ali, ele iria dizer isso. Você tem que olhar para dentro de si e perceber que muitas vezes você está agindo de uma maneira parecida com esses povos. Eu posso ver isso. Então, se esse é o teu caso, mais uma vez, se arrependa e peça ao Senhor para que o Senhor mude o teu coração. Lembre-se, e toda vez que a gente terminar um desses ais, eu quero que você se lembre disso. De Deus não se zomba. Amém, irmãos? Hoje nós fazemos esses 2 ais. O Senhor permitindo, no próximo estudo, a gente conclui o capítulo 2. E aqui, irmãos, é uma palavra, eu sei que muito dura, é uma palavra muito séria, é uma palavra que pode levar a gente a pensar muitas coisas, repensar muitas coisas. E eu sei que nenhum de vocês, e eu também, temos capacidade e condição de reconhecer essas coisas por si só e de mudá-las por si só. Se você percebeu isso, clame ao Senhor. Se arrependa diante de Deus. Peça a Ele a condição, a capacidade para a mudança. O Senhor, Ele ama aqueles que o buscam com coração contrito. Então, busque o Senhor. Faça como Abacuque fez, entregue a sua causa ao Senhor e peça sabedoria, graça, discernimento, direção. Não se desespere. O crente ele não deve se desesperar. O crente ele deve se colocar diante de Deus e entregar a causa dele ao Senhor. É isso que crente faz. Crente não se desespera. O ímpio se desespera, ele não tem o que fazer, mas nós não.